Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Aleluia. Amém, irmãos. Eu creio que todos nós fomos ministrados nesta manhã pelas canções, pelas orações e apontando bastante mesmo. Creio que um dia tem se apontado muito para a gente não estar, digamos assim, dando primazia para as coisas do mundo, mas apontando para aquilo que vai acontecer, uma eternidade com Cristo. Amém, queridos? E eu quero trazer uma palavra hoje para nós meditar sobre semear sempre, né? Ou seja, semeadura e colheita. Talvez para aqueles que mexem com a terra aí fica um pouco mais fácil até de entender algumas coisas. E eu, meditando nisso, eu percebi assim que, porque semeadura e colheita é um princípio, nós vamos ver na Bíblia. Mas eu creio que no passado, Deus usou muitas vezes, né, falando as coisas espirituais, trazendo semeadura e colheita. O apóstolo Paulo, tudo naquela época faziam assim, muitas ocasiões eles traziam uma palavra baseada em semeadura e colheita, porque era algo que o pessoal conhecia. Quase todas as pessoas da época, elas tinham que produzir seu próprio alimento. Então, falar de semeadura e colheita naquela época era falar de alguma coisa que eles entendiam. Talvez, já para a geração mais nova aqui não tanto, mas para a geração aí acima dos 30, se nós fosse trazer um exemplo aqui de sapato, todo mundo ia entender. Porque dificilmente alguém não trabalhou no sapato, né? Aqui em Três Coroas, igrejinha, essa região aqui. Então, ficaria fácil assim também semeadura e colheita. Porque ele tratava as coisas espirituais trazendo coisas literais, né, do que estava ocorrendo para entender. E eu queria também procurar frisar e deixar claro assim que semeadura e colheita, não confundir semeadura e colheita com uma troca. Porque semeadura e colheita, primeiro que é um princípio de Deus, segundo que é um trabalho bastante árduo, né? Trabalho árduo que requer investimento, requer tempo, preparar a terra, plantar, depois tu tem que cuidar dos fungos, tu tem que cuidar do inso, né? Não sei se vocês sabem, os mais novos, mas normalmente o inso ele cresce mais rápido que a planta. Então precisa sempre estar cuidando e tá limpando, não deixar faltar água. E há um tempo para isso de maturação, de ter essa expectativa, mas também perseverança em ficar esperando aquele tempo, né? De ficar maduro, de colher. E também, irmãos, a Bíblia deixa muito clara, né? O apóstolo Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 3,6, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Na semeadura e colheita, nem sempre a gente participa de todo o processo. Por isso é muito importante o objetivo ser claro. O objetivo apontar para aquele que dá o crescimento. Porque às vezes a gente acaba participando de um processo e não de todo o processo, desde preparar a terra, plantar, regar, cuidar. Aqui o Paulo já está dizendo, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso é semeadura. E às vezes eu creio que quando vai para o lado da troca, se espera um resultado rápido, se tem um objetivo, digamos assim, uma expectativa até de justiça, né? Eu dei algo, eu preciso de algo, né? Então isso é troca. Semeadura não. Semeadura tem todo um processo e ela é um princípio de Deus. E desde o começo a gente percebe na palavra que Deus usou desse termo, né, para que entendesse. Agora, se você quiser abrir agora em Gênesis 8, 22, é só para uma pequena introdução aqui, onde o próprio Deus ele fala logo depois do dilúvio. Né, no 21 até ele fala que a terra não seria mais destruída da maneira que ela tinha sido destruída. Por quê? Porque a terra, os seres vivos, basicamente, foram eliminados, né? Aqueles que Noé
guardou e a família de Noé. Mas Deus dá uma palavra assim, dizendo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E essa é a nossa realidade de hoje, amém? Porque a terra está durando. Então nós temos, às vezes, dias bem frios, encasacados, dias de calor, e plantio e colheita está acontecendo sempre, 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 porque é o que sustenta a terra. Logo em seguida, no capítulo 9, a gente percebe assim que nós temos um plantio ali literal, algo literal, né? O 9:20, aí talvez tu vai virar a página, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Aqui é um plantio literal, plantou uma vinha. Infelizmente, foi o primeiro a se embriagar também, mas foi o primeiro a plantar uma vinha. Né? Aqui está falando de um plantio literal. Mas eu quero te convidar hoje a nós olhar com uma visão mais ampla, né, para as Escrituras, e nós podemos ver assim que Deus ele faz vários paralelos, né, mostrando entre o plantio literal e natural, mas ele faz muitos paralelos, mostrando o natural e o espiritual. Tipo assim, ó, tá dando um exemplo de algo que tu planta, que espera, que prepara, e ele está trazendo para algo espiritual nessa semelhança. E agora abra comigo Gálatas 6, 7 a 9. Vou botar a hora aqui, mas eu sei que hoje é domingo, você não tem pressa do almoço, nem deve ter. Você separou esse tempo, né, para estar cultuando ao nosso Deus, para estar em comunhão com a igreja. Então, não te preocupa. Amém? Acharam, irmãos? Tem alguns folheando ainda. Gálatas 6, 7 a 9. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, nesse texto aqui, irmãos, nós podemos ver que aqui não está falando de um plantio literal, de plantar arroz, feijão, milho, soja. Está falando de coisas espirituais. E essas coisas espirituais, Paulo tinha falado no versículo 5. Então, para os Gálatas, ali era um assunto bem vivo para quem estava lendo a carta, quando ele fala, ó, quem planta para a carne, da carne colherá destruição. Quem planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Porque ele tinha dado uma lista, né, na carta dele, no capítulo 5, ele tinha dado uma lista que nós sabemos que a obra da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, né, inimizades, porfia, ciúmes, egoísmo, que eu creio que é o grande vilão desse tempo que nós vivemos hoje, inveja, enfim, várias coisas. E ele diz que o fruto do Espírito era amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então ele está dizendo assim, olha, quem semeia para a parte da carne vai colher problema, né? Não vai pensar que vai plantar uma coisa e vai colher outra, vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Então aqui nós podemos ver que isso é um princípio de Deus. E quer alguém saiba ou não, ele é um princípio de Deus. Quer nós acreditamos e fazemos bom uso disso, ou não, é um princípio de Deus. Não vai mudar, né? A palavra, o poder dessa palavra, ela não vai mudar se alguns pensam que não é assim, não creem ou não ligam para isso. Não vai mudar, né? O que Deus estabeleceu está valendo. E isso não se limita, irmãos, a questões financeiras. Nem exclui, mas jamais se limita a elas. Mas podemos perceber assim, eu planto egoísmo, eu planto algo assim que tudo eu acho que eu preciso para mim. O eu está em primeiro lugar.
ou inveja. Eu acho que eu tenho que ter aquilo que meus olhos enxergam. A palavra está dizendo que eu vou colher isso aí. E isso aí significa destruição. Agora, se eu planto para o Espírito, eu planto amor, eu planto bondade. Por amor, quando eu olho aquele que não tem alimento na sua casa, ou não tem roupa, eu vou lá, talvez, não sei se é uns 100, 200 ou 300, ou seja quanto for, eu vou lá, como muitos aqui a igreja tem feito, né, talvez todos, e se compra, se leva alguma coisa. Isso é obra do Espírito, é bondade. Agora, não quer dizer que tu vai receber os teus R$100 de volta. Nós temos que olhar para a amplitude, irmãos. É isso que eu gostaria de ficar bem marcado, para não confundir com troca. É na amplitude. Eu plantei amor. O amor que está em mim, o amor de Deus em mim, me fez meter a mão no bolso e ajudar alguém, plantar algo para o Espírito. Então, é interessante a gente ter isso da amplitude que é isso. Não é um toma lá da cá, mas é um plantio, é uma semeadura. E tem uma recomendação interessante, ela diz, não se engane. Eu entendo assim, essa palavra, não se faça de tonto, que você não entendeu. Desculpa a expressão, não se faça de louco. Se imagina que vai poder enganar a Deus. De Deus não se zomba, não se engana. Aquilo que plantar vai colher. E eu creio ser importante para nós na reflexão é a gente ir se perguntando como está sendo minha plantação. Olhando para essa lista da carne e espírito, né? Que não abrange tudo, mas tem uma lista que é onde, dentro disso ali, ele estava falando com os Gálatas, está falando com nós hoje. Como eu estou plantando? O que eu estou plantando? E eu cito assim, ao meu ver, o egoísmo hoje é um grande vilão da plantação, porque ele meio se mascara, né? Eu necessito disso, preciso disso aqui. E eu estou olhando para mim mesmo, irmãos, não estou apontando para ninguém. Se a gente não percebe, nós começamos a querer coisa só para o meu bem-estar. Sempre o eu está primeiro. Se sobra, eu planto outra coisa. Mas a gente precisa estar atento a isso. Como está sendo nossa semeadura? E a condição para colher, que ele diz ali, se não desanimar, nós vamos colher. Pode levar muito tempo. Algumas plantas levam muito tempo, a gente vai citar algumas ali. Pode levar muito tempo. Então, nós precisamos perseverar, sermos constantes em plantar, cuidar, que no devido tempo nós vamos colher. Amém? E a Bíblia mostra que as nossas atitudes, elas funcionam dentro da semeadura e da colheita. Né? A palavra diz, como você trata os outros, determina em parte como você vai ser tratado. Então, se nós começamos a ter um olhar mais amplo, mais abrangente para isso, eu creio que nós vamos começar a perceber isso. Porque a palavra vai apontar sempre que a nossa colheita é semelhante à semeadura que fizemos. Essa é a nossa colheita, vai ser semelhante à semeadura que nós fizemos. Você pode abrir junto ali Mateus 7, 1 e 2. Vamos folhear um pouquinho hoje a Bíblia. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Eu creio que essa palavra a gente precisa ter muito zelo, né? Eu olho para mim e às vezes eu vejo uma coisa distante de mim, até uma notícia, e eu já dou a sentença. Isso aí tinha que apodrecer na cadeia. Isso tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Pode ser que é verdade isso. Agora, irmãos, nós somos pastores. Amém? Nós não somos juízes. Não estou falando que não é fazer de conta, mas nós somos chamados para outra função, não para julgar. Nós somos chamados para orar, né, para denunciar o mal, para muitas coisas nós somos chamados. Mas nós não somos juízes. Então aqui está dizendo, olha, conforme você vai julgar, se você planta julgamento,
A palavra diz que você vai colher julgamento. Agora vamos olhar o mesmo texto um pouquinho à frente em Lucas. O Lucas acrescenta mais alguma coisa no texto. Lucas 6. Lucas 6, 37 e 38. Amém? Diz ali, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja bem, aqui o dar e o que vai ser dado, dar-se-vos-á, ele já está dentro do princípio aqui da semeadura. Vos darão a boa medida, generosamente vos darão. Então, a colheita, ela vai ser semelhante ao plantio. Não necessariamente igual, não necessariamente com tempo marcado, mas é o que está falando. Aqui ele acrescenta, então, a parte de dar também. E eu vou citar uns textos aqui para depois nós podermos meditarmos. Abre Salmo 7. Salmo 7, 15 e 16. Diz ali, quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nesta armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Talvez a gente já ouviu dizer assim, acontece alguma coisa ruim com alguém lá, alguém diz assim, pá, mas isso era o destino do cara. Um incrédulo pode dizer, é o karma dele, já está olhando por um outro aspecto. Na verdade é simples, irmãos, é aquilo que ele plantou. Ele veio, às vezes, acabar colhendo aquilo ali, de uma maneira até literal. Agora, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívios receberá. Aqui também nós podemos ver que é uma direção daquilo que tu faz. De alguma maneira tu vai estar recebendo também. E é possível, irmãos, que se nós pararmos para pensar aqui um tempo, ou chegar em casa e pensar, tu vai perceber que esse princípio de semeadura e colheita tem te acompanhado em toda a tua vida. Ele diz, quem dá de beber será saciado. É importante fazer uma reflexão, né? Tu começar a olhar, tem muitos outros textos nessa direção. Em Provérbios 22, 8 e 9, Provérbios 22, 8 e 9, também ele faz um comparativo. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Mas quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Porque o ato de repartir o pão com o pobre gera bênção. Será abençoado porque o ato de repartir o pão com o pobre gera bênção. É o que essa palavra está dizendo. E nós não podemos esquecer nunca, irmãos, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça. E isso é acessado pela fé, né? Porque a palavra já falando disso, porque pela graça sois salvo mediante a fé. É graça, é algo sem merecimento.
Só que alguns, às vezes, parece que tem uma ideia assim, não, eu não preciso fazer nada. Tudo vem de Deus, tudo é de graça. É verdade. Mas tem uma coisinha que a palavra fala que nós devemos fazer, é crer. Né? É aceitar a obra salvadora de Jesus na cruz, a primeira coisa. É receber isso como um presente de Deus, que Ele ficou no nosso lugar. E aí começa tudo. Mas é gratuito, é verdade, mas precisamos crer. E se para acessar aquilo que eu não mereço, eu preciso crer, então existe uma causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. Eu tenho que crer. Essa é a minha parte. A obediência, irmãos, se nós olhar ao longo da Bíblia, ela é apresentada, né, como uma expressão de fé. E é só nós olhar um pouquinho para o Abraão, pai da fé. Primeira coisa, ele sai, deixa toda a terra dele, a parentela, vai embora. Por fé. Deus tinha dito, vai lá, que eu vou começar algo novo a partir de ti. E tal. Depois que o algo novo já estava bem encaminhado lá com Isaac, Deus vai lá e diz, Abraão, vai lá no monte, sacrifica esse menino. Abraão vai lá, para mim é muito marcante aquilo ali, quando ele diz, Deus proverá. Isso é fé, irmãos. Isso é o tipo de estar com a panela vazia e realmente dizer, não tem outro jeito, é Deus. Claro que a gente não deve chegar nesse ponto de dizer assim, sempre é Deus, mesmo que a panela está cheia, tá? Mas normalmente a gente busca mais ou entende mais que chega um ponto que é só Deus, quando a situação é muito difícil. Mas é um ato de fé. Então, quando eu decido andar na palavra, escolho isso, me responsabilizo por isso, eu estou tendo uma expressão de fé. Então, a Bíblia está dizendo, aquele que reparte o pão, né, com os pobres, ele será abençoado por causa do plantio que ele fez. Porque colher, irmãos, é uma consequência de quem planta. É uma consequência de quem planta. Se o plantio é uma semente boa, vamos ter uma colheita de algo bom. Se o plantio é uma semente ruim, vai ter uma semente ruim. Oséias, no capítulo 8, ele diz, eles semearam vento e colheram tempestade. Colossenses 3:25 diz, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Ninguém será tratado imparcialmente, se sabia, se não sabia. Digamos, nisso não haverá acepção de pessoas. É importante, eu creio, que a gente tenha isso em mente. Nós colhemos a semelhança daquilo que nós plantamos. Também tem outro detalhe na semeadura, é a quantia. Nós colhemos de acordo com a quantia que nós plantamos. 2 Coríntios 9:6, se você quer abrir ali. Diz assim, lembre-se, aquele que semeou pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Sempre lembrando, irmãos, que plantar, semear, é um trabalho árduo. É um trabalho, às vezes, demorado. Então, a proporção da colheita é proporção àquilo que nós plantamos. A quantidade que plantamos. Uma outra coisa que fica claro é que colhemos a semelhança daquilo que nós plantamos. Não há semeadura, eu diria, sem uma parcela de fé. Semear precisa ter uma parcela de fé. Mas é comum, às vezes, tu conversar com pessoas que dizem assim, como eu estou arrependido de não ter feito. Tive oportunidades e não plantei. Tive oportunidades e não semeei. Como eu me arrependo disso.
E eu creio que é importante nós semear sempre, com frequência. Porque alguns, às vezes, fazem uma semeadura e param. Mas vai ter uma colheita. Olhando para o lado literal, quase todo mundo aí, boa parte, talvez tenha uma horta. Agora está chegando o tempo, né? Que vai ficar mais fresquinho, vem a chuva. Se tu planta alface, tu já planta agora amanhã uns pezinhos. Vai lá no Daniel, pega umas mudinhas lá, que são muito boas. Aí, uns 10 dias depois, tu já planta outros. Porque 2, 3 semanas ali já começa as primeiras, né? Dá, mas elas terminam, que os 10 pés já tem que ter 10, mais 10 encaminhado. Ou se tu reparte com alguém, tu planta bem mais que 10 pés, né? Mas se plantar muito só para ti, não vai dar. Então, tu vai tendo sempre colheita. No espiritual também é assim. E eu creio que essa é a vontade de Deus, plantar sempre. Plantar sempre. Semear sempre. Não olhar para o tempo, vai chover, vai dar seca. Semeia. Se ficar olhando muito, não vai plantar. E eu creio, irmãos, que Deus mostra a sua vontade para nós, falando de semeadura e colheita. Porque nós escolhendo, assim, bem nossas ações, que maneira nós vamos fazer, como é que nós vamos determinar nossas ações, isso vai mostrar ao longo da nossa vida o que nós vamos colher. Porque eu lembro lá em Deuteronômios, quando o Senhor trouxe para o povo, né, para o seu povo, dizendo, eu te proponho algo hoje. A vida e o bem, a morte e o mal. Qual é que tu escolhe? Ele diz, eu proponho que tu escolha a vida. São propostas, são coisas que vão estar sempre diante de nós. Sempre diante de nós. Isso é o privilégio. Eu já vi alguns dizer assim, mas é no passado, né? Assim, mas se eu começo a ouvir dessas coisas, no fim eu me sinto culpado, no fim eu não sei o que, não sei o que fazer. Tipo, eu quero viver minha vida assim. É porque muitos estão vivendo uma vida que eles não conhecem. Então, eles não ouviram que Deus propõe algo diferente. Mas essa parte cabe a nós. Nós somos atalaias. Amém? Nós somos pastores. Nós precisamos trazer com graça. O convencer é do Senhor. O falar, Ele escolheu nós. Amém? Ele deu esse privilégio para nós, de compartilhar a palavra, de falar, de avisar. Olha, existe uma proposta de Deus de vida aqui, abundante vida com Ele depois. Há uma proposta, mas também tem uma proposta, ele disse, se não fizerem assim, vai ser ruim. Então, há um tempo entre o plantio e a colheita. E por isso que eu creio que a palavra lá de Gálatas diz assim, né, no que nós lemos, o versículo 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Então, nós precisamos ser perseverantes, irmãos. Tem espécie, num plantio literal, né? Tem espécie que, cada espécie tem o seu tempo e o seu grau de dificuldade de plantar. Então, que nem eu disse, a alface aí é rapidinho, né? Eu creio que é considerado um grau bem tranquilo aí para plantar. Mas tu vai daquilo que a gente usa muito, que é farinha de trigo, né, milho, essas coisas, normalmente já é 6 meses. Alguns plantam 2 vezes por ano, mas o normal já é 1 vez por ano. É um tempo. Plantar um pé de laranja, ela vai dar de repente uma meia dúzia, nem deve deixar muito o primeiro ano. E cada ano ela gradativamente vai dando mais fruto, se ela for bem cuidada. Se você quiser plantar uma árvore para fazer madeira, tu já tem que pensar realmente nos 20 anos. Já tem que pensar que, de repente, é os filhos e os netos que vão colher, né? O plantio espiritual também é assim. Também é assim. Ele pode demorar. O que ele precisa é ser cuidado como tu cuida uma árvore assim também. Com muito mais intensidade, com muito mais amor, com muito mais graça, porque tu está plantando algo para a eternidade.
Ainda que nós plantamos espiritualmente e devemos plantar diariamente, nós vamos colher no tempo de Deus. Não podemos desanimar, irmãos. Perseverança. Perseverança. Cada pessoa tem o seu tempo. Umas tu vai falar da palavra. E dali 3 semanas já vão estar no grupo caseiro. E no outro domingo já estão no culto. E 2, 3 meses já são batizados e estão andando com Cristo. Então nós temos muitos exemplos entre nós. Mas cada pessoa, o cuidado é diferente. Umas requer mais tempo de conversa. Umas precisam explicar melhor os textos. É diferente. Tem umas que respondem bem mais rápido do que outras. É como ali olhar para a parte ali. A alface é rápido, o trigo já demora um pouco, a laranja é um pouquinho cada ano. Então lembre-se disso, não desanime. Talvez você está desanimado. Mas eu plantei, eu falei tanto tempo da palavra, eu visitei tantas vezes. Pode ser que o tempo dele é o tempo de tu plantar um ilhote e colher com 25, 30 anos. Né? Uma outra árvore, um eucalipto, aí deixar, ficar bem. Pode ser que outros vão colher. Ele diz, eu plantei, Paulo regou, Deus deu crescimento. Mas uma coisa é certa, plantio vai gerar colheita, vai gerar créditos. No tempo certo, pode ter certeza que Deus vai trazer o fruto de quem plantou. Eu quero contar uma história rapidinho aqui, de alguém que a gente percebe assim, foi no tempo certo que Deus trouxe o plantio que ele tinha feito. Quem leu o livro de Esther vai entender, porque eu vou resumir bastante aqui essa história. Quem já leu o livro de Esther aqui? Amém. Se você não leu, mas você vai ler o livro de Esther, então é rapidinho, aí você pode ler hoje de tarde ou de noite, mas essa história consta no livro de Esther. Esther é uma judia que foi com o povo de Israel para a Pérsia, foi via Babilônia, né, os reinos foram mudando depois, e ela foi criada por um irmão ela era do tio, ela era prima de Mordecai. O nome do cara que criou ela. Não tinha pai nem mãe, ele criou ela. Né? A Pérsia é onde é o Irã. Né? Esse povo ainda continua bem consolidado. E nesse inteirinho, assim, o rei Assuero da época, ele foi mais ou menos 460 anos antes de Cristo. Ele tinha encrencado com a esposa dele e ele ela tinha envergonhado ele diante de muita gente. Ele disse, não, vamos escolher uma nova esposa. Era fácil assim. E daí eles pediram para que cada do reino, as mulheres mais bonitas, trouxessem para o rei escolher. Passassem pelos tratamentos de beleza ali, para o rei escolher. E Mordecai mandou Esther, né, que tinha criado, para ir. Não disse nada. Não diz nada que tu é judia, tal, vai para lá. E ela foi, então, né, para lá, para ser ali apresentada ao rei. E Mordecai, esse cara, ele ficava na porta do palácio, ali, para saber notícia, porque ela mandava por alguém alguma notícia como é que estava. E quando ele estava esse tempo na porta do palácio, ele ouviu alguns caras lá conspirando para matar o rei. E ele fez o que devia fazer. Qualquer um de nós deve fazer também alguma coisa errada. Fez uma denúncia, encaminhou para Esther e chegou até o rei. E eles foram conferir, era verdade, havia conspiração para matar o rei. E os caboclos aqueles já foram, né, logo dado um fim neles e tudo mais. E todos os feitos que aconteciam na época era escrito no livro de Crônicas, né, que a gente lê até hoje. Aí. E isso se passou esse tempo, e o normal era a pessoa ser presenteada com alguma coisa quando fazia um feito interessante. Só que não foi feito para Mordecai. Passou o tempo e nada. E aí, irmãos, é um ponto, às vezes como cristão, a gente diz, mas o tempo todo eu trabalhei, eu fiz, nada, ninguém reconheceu. Eu não estou dizendo que
Nós não devemos honrar as pessoas e reconhecer, mas às vezes passa batido, mas para Deus não passa batido. Né? Não passa batido. Então, um cara chamado Amã era o braço direito do rei, e ele estava por ali, e era normal as pessoas se curvar para ele, porque depois do rei era o cara. Só que Mordecai não se curvava para esse cara, porque era judeu, ele não podia só diante do Deus Todo-Poderoso. E esse cara estava indignado por isso, e foi descobrir que ele era judeu, ficou mais ainda, e daí já armou algo para matar todos os judeus. Não era só o Mordecai que incomodava, todos os judeus. Fez uma camufla lá para que Assuero assinasse um decreto onde eles podiam, um dia determinado, ir lá e matar os judeus e tudo mais, e preparou uma forca para Mordecai. Eu estou correndo um pouquinho aqui para não me alongar. E então tá. Mas daí acontece que um dia desses, o rei perdeu o sono, irmãos. Eu creio que deve ter dado algum temporal, eu acho que a internet estava ruim, Netflix não tinha, né? Alguma coisa deu lá e o rei não tinha mais o que fazer, perdeu o sono. Aí, só que ele tinha uma vantagem, era rei, né? Que nós não temos, hoje chamar um cara para ler. Daí chamou um criado lá, lê aí para mim, havia um sono. E ele pega e abre o livro de Crônicas, exatamente naquele feito. É acaso? Não, irmãos. Isso é semeadura. Um dia vai vir. E o cara leu lá, no dia tal aconteceu isso, isso. O rei disse assim, o que é que foi feito para esse cara? Né, que salvou minha vida aí, o que é que foi feito? O rapaz, não foi feito nada, porque não está escrito. Se fosse feito, estava escrito. Ele disse, não, mas tem que fazer algo. Ele merece algo, tem que fazer algo. O que é que... Aí o Amã, que era o guarda mais alto lá, o ajudante do rei, acima dos príncipes lá, estava passando por lá, daí o rei diz, eu vou pedir para o Amã. E ele chegou para o Amã, Amã, o que é que o rei deve fazer ao homem que ele deseja honrar? E o Amã pensou, opa, é comigo mesmo, é para mim. Ele pensa, só pode ser comigo, né? E ele diz assim, meu rei, faz assim, esse homem tem que ser vestido com as roupas reais, tem que preparar o cavalo do rei, botar ele em cima desse cavalo, e uma autoridade puxar ele pela cidade e gritar, assim acontece com o homem que o rei deseja honrar. E daí, meus queridos, o que é que aconteceu? O rei disse assim, Amã, isso mesmo, cara, faz isso com Mordecai. O cara que ele ia enforcar no outro dia. A forca estava pronta, vai enforcar, faz isso com Mordecai. E o Amã, né, palavra do rei, palavra do rei. Mandou vestir o Mordecai, tudo direitinho, no cavalo, e ele puxando o cavalo na cidade, gritando. Assim acontece com o homem o qual o rei deseja honrar. Irmãos, veio na hora certa. Ele semeou algo de justiça ali, ele não se calou, avisou o rei, mas quando ele estava para ser enforcado, quando o povo estava para ser massacrado, né, veio a colheita dele, por aquilo que ele fazia. Ele não se dobrou diante de quem não devia se dobrar, só do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, ele tinha um crédito diante de Deus. Ele tinha um crédito. Se tem uma coisa, irmãos, que é mais precioso ter na vida, mais do que qualquer riqueza, é ter crédito diante de Deus. É ter crédito diante de Deus. Mas, resumindo a história, então, o Amã foi enforcado na forca que era para Mordecai, o povo foi avisado, era um decreto, não podia ser mais anulado do rei, mas eles permitiram avisar todo o povo, e o povo respondeu, então, com rapidez, e os que foram para matar eles foram mortos. Né? O povo de Israel foi salvo daquela matança, e Mordecai herdou toda a fortuna que Amã tinha. Né? Resumindo, o que ocorreu. Então, irmãos, é importante ter crédito diante de Deus. Deus não esquece. Não te preocupa se algum homem esqueceu um feito que tu fez, uma semeadura que tu fez. Pode não vir depressa, pode demorar, mas vai vir. A colheita vai vir. Eu não preciso entender o processo, irmãos, todo o processo. Eu preciso praticar o plantio. Entenda, tenha em memória que uns plantam, outros regam, outros cuidam, outros colhem. Eu preciso praticar o plantio. Nós somos chamados a plantar, a semear.
E eu quero terminar com o texto de Filipenses. Abre aí comigo. Texto de Filipenses. Filipenses 4. Do 15 em diante, Filipenses 4, 15 em diante. Mantenha alerta aí, irmãos. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja associou-se comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho com abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês já me mandaram não só uma vez, mas 2 vezes para cá. Eu estou suprido. Mas ele diz, não é isso. O que realmente me interessa, ele está dizendo, é que vocês mandaram algo que foi aprazível a Deus. Olha como diz ali, né? Vossa parte, veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo tinha plena convicção de que o que eles fizeram foi legal. Deus gostou daquilo, Deus aceitou aquilo. E assim deve ser a nossa expectativa de uma oferta. Não é agradar homens. É por fé, por direção do Espírito Santo, semear. Mas nessa expectativa que agrade a Deus. E Paulo diz assim, realmente o que me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Fruto, essa palavra no original, ela era bastante usada, frequentemente, para indicar um incremento, digamos assim, um juro sobre um dinheiro aplicado. Então, Paulo está usando, na verdade, uma metáfora ali para dizer para os filipenses, cara, vocês aplicaram no lugar certo. Quando ele diz um fruto que aumente o vosso crédito, ele está dizendo o rendimento disso aí é tremendo, porque isso vai ser da parte de Deus. Vocês fizeram um investimento, né, na contabilidade, no banco do Senhor. Foi isso que vocês fizeram. Porque o Senhor da ceifa, ele tem anotado toda a contabilidade bancária. Todas as contas correntes estão aos olhos dele. Todo o dinheiro aplicado está diante dele. E ele está dizendo ali, Deus se agradou disso. Vocês têm um crédito de Deus. Porque isso, na verdade, não foi só para ajudar o Paulo. Ele se virava, ele fazia rede. A gente sabe que ele se virava. Mas isso, com certeza, cooperou para que muitos outros fossem salvos. Outros fossem salvos. E daí Paulo faz uma afirmação, assim, sem nenhuma dúvida, ele dizia, o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Paulo não está dizendo, irmãos, vocês vão prosperar, vocês vão ter a melhor casa, o melhor carro. Não está dizendo isso. Mas ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Vocês vão ser supridos a partir de Cristo Jesus. Então, eu queria trazer para nós, assim, se questionar. Onde estamos investindo? Nosso tempo, nosso conhecimento, nossas finanças. Se nós planejamos investimentos mais voltados para esta vida, ou para a vida que cantamos ali, Maranata, logo vem. No reino onde Cristo vai reinar
e nós vamos ter o privilégio de estarmos com Ele. E com muitos outros irmãos. Nossas aplicações são mais voltadas para essa vida, para uma garantia, e eu não estou falando contra, tá, irmãos? De ter uma garantia, uma poupança, uma aplicação, nada disso. Mas é só nisso nós temos, assim, voltado para o reino. Como está? E não se trata só da poupança. Teu tempo, como está? Sabe? O conhecimento que tu tens, como está? Aonde é que está sendo aplicado? Irmãos, nós não podemos esquecer que muitos semearam, investiram para que o evangelho chegasse a nós. Tu imagina 80, 100 anos atrás, os primeiros que atravessaram o oceano para vir para cá. Com certeza, irmãos, não foi milionários que mandaram os evangelistas para cá. Provavelmente foi ofertas de irmãos queridos e preciosos que trabalhavam para viver. Né, que bancaram, que mandaram alguém no navio para cá. E isso deve trazer para nós, olhar para trás e ver, e nós hoje? Sabe? Eu não estou fazendo isso apontando para vocês, eu estou apontando para mim o que nós fizemos. Como está à disposição, porque semear é um motivo de alegria, irmãos. E se semearmos, pode ter certeza, vai vir colheita. Pela bondade do Senhor. Né? Como Paulo diz, o que interessa mesmo não é a quantia, tudo chegou, está bem. Mas, em primeiro lugar, foi aceitável, foi como aroma, foi como sacrifício diante de Deus. Em segundo lugar, há um crédito para você sobre isso. Né? Eu quero também contar, a gente às vezes não gosta e não é legal mesmo, acho que eu devo ficar contando, mas espero que edifique as vidas de vocês. E só por isso eu vou contar. Há uns 20 e poucos anos atrás, não sei exatamente, mas nós tivemos assim o privilégio de investir financeiramente num projeto. O Mateus era bem ainda pequeno, acho que tinha uns 4, 5 anos, o Elias já estava quase um adolescente, estava com 10 para mais, ali já entrando. E a gente sentiu de investir, nós tínhamos guardado, a gente sempre guardou, tá? Na verdade, até hoje, eu sempre tenho uma visão assim que, para a gente ter um poder de investimento, nós todo mês tem que sobrar um pouquinho para investir. Não importa se é 50, se é 100, não é a quantia, mas se sobrar um pouquinho, a gente tem um poder de investimento dali um tempo. E a gente tinha guardado perto de 4 anos, nós tínhamos uma reserva, como sempre fazia, estava ali, intacta. E um dia, assim, Deus falou muito comigo no sentido, dá para esse projeto. E realmente, assim, não foi decisão fácil, mas daí eu pensei, não, estou seguro agora porque eu vou falar com a minha esposa. Acho que ali ela vai barrar a decisão. Mas, para minha surpresa, minha esposa também. Não é que ela é mão fechada, tá, irmãos? Pelo contrário, acho que eu que sou o problema, às vezes, nisso. E ela olhou assim, escutou, e disse, é verdade, que bom, vamos fazer isso mesmo. Vamos dar isso aí. E foi interessante, assim, porque eu pensei assim, não, mas eu vou deixar um comecinho disso, né? Tipo, eu não vou rapar tudo, tem que ficar um pouquinho. E nesse ponto eu ouvi nítido de Deus, não, é tudo, é isso aí, é tudo. E aí foi tudo. E hoje ainda, irmãos, isso me alegra muito, assim, de poder ter ouvido a voz de Deus e poder ter cooperado um pouquinho no sentido daquilo que Ele queria fazer, naquele projeto e também nas nossas vidas, ter essa experiência, nós e os nossos filhos também, né? Porque quando a gente fala isso, eu sempre entendo que é a família toda. Ele abençoa a família, mas também no sentido assim, a família tem o privilégio de fazer isso. Não importa se teu filho tem 1 aninho ou quantos anos tem. Então foi muito assim precioso. E eu diria, irmãos, é prazeroso plantar. Você precisa, se você não descobriu isso, é prazeroso plantar, semear para o reino de Deus. Então, queria reforçar de novo, dá uma avaliada. Se tu está plantando para a carne, ou se tu está plantando para o espírito, a consequência de ambas, tu vê ali no texto de Gálatas. E eu digo assim, tenha cuidado com o egoísmo, todos nós. O egoísmo é um vilão. Ele vem com uma cara muito boa, mas, de repente, é só para nos enredar.
E eu creio que a semeadura e colheita, ela tem uma amplitude espiritual que vai reger nossas vidas. Vai reger nossas vidas. Você pode, às vezes, não ter entendido, mas semeadura e colheita, ela tem uma amplitude espiritual muito grande e vai reger nossas vidas. E para semear, precisa uma parcela de fé. Amém? Precisa uma parcela de fé. E para colher, precisa perseverança. Mas tudo isso vem no pacote. Lembra que Paulo disse, eu vou suprir toda necessidade em Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.